Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Edinho Silva, que é presidente nacional do PT. Edinho, boa noite, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e dialogar sobre temas do nosso país, de interesse do nosso povo. Exatamente, vamos começar falando da situação no Congresso, né? Nós tivemos uma ofensiva da oposição na semana passada, interrompendo os trabalhos, obstruindo mesmo. O PT entrou, inclusive, com um pedido junto à PGR, né, buscando uma punição para quem impediu a retomada dos trabalhos no Congresso. Mas isso é bem um termômetro do que vem acontecendo no país, de uma polarização extremada, que agora envolve também o governo Trump, não é? A Haddad hoje estava falando que houve cancelamento de uma reunião que ele teria com o secretário do Tesouro para discutir a questão das tarifas por ofensiva dos opositores que estão lá nos Estados Unidos. Como é que se pode lidar com isso, o governo agora do Brasil? Porque não é só a questão das tarifas, pode vir um plano de contingenciamento, mas para lidar com esse embate no Congresso, obstrução de pautas que são relevantes para o governo. Denise, eu penso que a gente não pode nunca perder a perspectiva do que é que está acontecendo. Na verdade, existe uma reação diante de uma investigação que o Supremo está fazendo de uma tentativa de golpe e há indícios fortes que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha participado dessa organização de uma tentativa de golpe que, inclusive, pressupunha o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República e de um ministro do TSE. Então, é grave, eu penso que nós não podemos achar que isso é normal, nós não podemos banalizar um fato dessa dimensão, até porque a democracia só será forte se os resultados eleitorais forem reconhecidos. Senão, a cada eleição, que alguém perde uma eleição, vai se sentir no direito de dar um golpe e ainda de planejar o assassinato do adversário que ganhou as eleições. Eu penso que isso é grave. Então, o Supremo tem o direito, sim, para o bem da democracia, de investigar, de apurar. O que está errado é o governo norte-americano, o governo do Donald Trump, né, eu penso que por outros motivos, né, dá um verniz político a uma questão econômica e tentar passar a imagem que o Brasil está sendo taxado por estar investigando uma tentativa de crime. Porque na minha avaliação, Denise, o que está em jogo não é esse discurso que os Estados Unidos faz, o que o governo norte-americano, o governo Trump, está incomodado, primeiro, com a participação do Brasil nos BRICS. Ou seja, ele não aceita que o Brasil participe de um outro bloco econômico, ou seja, como se o Brasil só pudesse negociar com os Estados Unidos. 2, as empresas norte-americanas de cartão de crédito estão incomodadas com o PIX, porque colocaram a questão do PIX na mesa. O Brasil não pode abrir mão do PIX, o PIX é um patrimônio do povo brasileiro. E terceiro, as nossas reservas de terras raras, ou seja, de metais raros, que significa uma reserva que sinaliza para uma possibilidade de um futuro melhor para o povo brasileiro, porque hoje terras raras significa desenvolvimento tecnológico, produtos de alta tecnologia, portanto, o Brasil não pode aceitar que o governo Trump queira uma ingerência desse tamanho. Então, na minha avaliação, o que está em pauta é o direito do Brasil participar de um bloco econômico, o direito do Brasil ter o PIX, o direito do Brasil dizer o que vai fazer com as suas terras raras. Nós não podemos aceitar nenhuma ingerência que afronte a nossa soberania enquanto nação, enquanto povo. O restante eu penso que é verniz político, viu, Denise? Então, mas ele coloca essa condicionante relacionada ao processo na justiça como uma forma, inclusive, de retomar negociações. Se ele tem interesse, por exemplo, em terras raras, por que não conversar com o Brasil? Em relação ao PIX, ele colocou no meio das justificativas, tem a questão do BRICS, que ele falou que gostaria de ver o bloco minguando, só que ele prorrogou o período de uma pausa em relação à taxação com a China, que seria o grande adversário dele. O país que ele tem maior confronto é a China, que as taxas chegaram a passar de 100%. Então, o Brasil seria um caminho indireto, mas não se coloca na mesa de negociações. Essa é uma barreira que foi colocada por Trump. Eu penso, Denise, que o Brasil tem negociado bem, com tranquilidade, com muita tranquilidade. Tanto é que os principais produtos da nossa balança comercial, o Brasil conseguiu que eles fossem retirados dessa taxação. Claro, nós temos ainda
metade dos produtos taxados. Mas não através do governo, foi muito através de pressão de empresas que compram os produtos mas lá, né? que o governo do presidente Lula participou do diálogo com essas empresas. Sim. Eu, inclusive, acompanhei de perto esses diálogos. O que eu penso é que o governo Trump adotou uma medida, eu digo que ele está disseminando a Terceira Guerra Mundial, porque ele tarifou a Comunidade Europeia, o Canadá, que é seu vizinho geográfico, México, a China, Japão, enfim, ele saiu taxando os principais países do mundo que têm relações comerciais com os Estados Unidos. Claro que isso provoca danos à economia dos demais países, mas provoca danos também à economia norte-americana. Tanto é que a popularidade do Trump tem caído. Claro que a China hoje, né, disputa como primeira potência mundial com os Estados Unidos. Claro que o poder de negociação da China hoje é infinitamente maior que qualquer outro país do mundo, inclusive a própria Rússia, que o governo Trump anunciou taxação de 120%. A Rússia ela já veio de uma fase de sanções. Então, acho que o Brasil está correto, tem que continuar abrindo as portas para a negociação, que é o que o presidente Lula tem dito. Ele quer negociar o tempo todo, mas, claro, sem abrir mão da nossa soberania enquanto país e não aceitarmos nenhum tipo de ingerência nas nossas instituições. O Brasil não é um puxadinho dos Estados Unidos, nós não formamos o quintal dos Estados Unidos. Pela Constituição não poderia. Agora, nós somos um país soberano. Mas vamos falar da política doméstica, porque toda essa situação que a gente tem visto antecipa o que pode acontecer em 2026. Nós podemos ter uma polarização mais extremista em 2026. Está lançada praticamente a candidatura à reeleição do presidente Lula, mas tem uma preocupação também com relação ao Senado, com relação aos governos estaduais. E aí eu queria saber qual que seria a estratégia do PT para fazer frente a tudo isso. Porque a gente viu que houve uma certa melhora da posição do governo Lula nas pesquisas, com a questão do nacionalismo, dessa ofensiva de Trump, mas ele ainda tem uma taxa de reprovação elevada. Nós temos uma sociedade dividida que segue. Tarcísio deu uma vacilada em relação a essa questão das tarifas, mas continua competitivo. Tem Michele Bolsonaro, que ela corre meio que por fora de toda essa situação de conflito. Então, como é que o PT está se preparando para fazer frente a isso? Primeiro, eu penso que o presidente Lula é candidato à reeleição. Nós temos que ter preocupação não com os nossos adversários, acho que ninguém escolhe adversário, a nossa preocupação tem que ser em dialogar com a sociedade brasileira e mostrarmos as entregas que o Brasil tem feito, né, que o governo do presidente Lula tem feito ao Brasil, mostrar a estabilidade econômica que o governo do presidente Lula tem conseguido construir, o crescimento sustentável da economia brasileira, a queda recorde do desemprego, inclusive a Gazeta fez uma matéria lindíssima agora há pouco sobre a queda do desemprego no estado de São Paulo. Nós temos que continuar elaborando programas que atendam o povo brasileiro. Eu penso que nós temos que dialogar o tempo todo, mostrar, inclusive comparativamente, o que foi o governo anterior, que foi o governo Bolsonaro, e o que é o governo do presidente Lula. É incomparável os dados, os números, a capacidade de entrega. E continuar conversando com o Brasil, mostrando o que significa a reeleição do presidente Lula e o que pode significar retrocesso, né, se forças autoritárias, se forças submissas correrem o risco em as eleições do Brasil. Mas aí vem o mesmo posicionamento das últimas eleições, em que se tentou colocar o menos ruim, pensando em perspectiva ideológica. Agora, eu falo da questão da competitividade em relação a resultados efetivos. O governo não deveria ter se aproximado mais do centro. Eu sei que tem as barreiras no próprio parlamento, a questão de emendas, de outros interesses, há uma independência muito maior hoje do Congresso. Mas se aproximar daquele eleitor que não está assim, naquela conversa de pobres contra ricos, de taxação, o que está no centro, que é mais conservador, tem uma fatia importante do eleitorado que é evangélica e ela não tem se aproximado do governo Lula, são outras dificuldades. Mas eu penso assim, Denise, quando o presidente Lula manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando quem ganha até R$5.000 de pagar imposto de renda, diminuindo a carga tributária para quem ganha até 7 mil. O governo do presidente Lula lança um programa, portanto, ele está conversando com uma parte do eleitorado. Ele lança um programa de reindustrialização do Brasil de 300 bilhões de reais. Ele está conversando com o empresariado brasileiro. Quando o governo do presidente Lula abre o debate
da renúncia fiscal de 860 bilhões de reais, mostrando aqueles que são privilegiados, aqueles que deveriam pagar tributos e não pagam, e abrindo o debate da justiça tributária. Para o microempresário pagar menos, o empreendedor individual pagar menos, o médio empresário pagar menos, inclusive empresários que pagam hoje e que deveriam ter uma situação diferenciada, mas não tem, porque aqueles que deveriam pagar não pagam. Eu penso que o governo do presidente Lula, quando ele faz isso, ele conversa com o Brasil inteiro. O Minha Casa Minha Vida conversa com a família evangélica, o Pé de Meia conversa com a família evangélica. Quando o presidente Lula elabora um projeto de melhoria habitacional, como está elaborando agora, um projeto para que a gente atenda o moto entregador. Nós estamos conversando com as periferias, com os evangélicos, com aqueles que efetivamente precisam do governo. Então, nesse sentido, o governo do presidente Lula tem dialogado com a sociedade toda. Agora, em relação ao estado de São Paulo, porque nós temos aí nomes sendo cogitados, eu já vi a sua defesa da indicação de Haddad para o governo de São Paulo, Márcio França já esteve aqui e falou que ele quer se candidatar também, Alckmin também poderia ser um possível candidato, e tem a questão do Senado. Hoje, o que é mais relevante? Uma disputa em São Paulo, que sabemos que Tarcísio é forte numa campanha à reeleição, caso ele não se candidate à presidência, ou garantir uma vaga no Senado, ou talvez duas? Eu penso que a tática eleitoral ela tem que ser concebida de forma integral. Eu penso que nós temos que ter um candidato forte ao governo de São Paulo, para defender o nosso projeto para o Estado de São Paulo, defender melhoria na segurança pública, melhoria para os trabalhadores de segurança pública, para os policiais, melhoria na educação, na saúde, enfrentar as filas da saúde, debatermos a situação do pequeno e médio empresário, a situação do empreendedor individual. Eu penso que são temas importantes, discutir, dialogar com o agronegócio de São Paulo, são temas importantes para que a gente dialogue com o povo paulista. Então, ter candidato a governador em São Paulo é importante, ter uma chapa forte ao Senado é importante, como chapa para os nossos deputados estaduais e federais. Portanto, construção da tática eleitoral de São Paulo será fundamental para que a gente dialogue a situação de São Paulo e também monte um palanque forte para o presidente Lula aqui no Estado. É isso, eu agradeço mais uma vez a presença do Edinho Silva, que é presidente nacional do PT. Edinho, obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha.